Olá, eu sou Murilo Tasca e você está no canal Grupo Tasca, o canal que fala sobre organizações religiosas, um canal especializado em igrejas, é isso mesmo. E hoje nós vamos para o tema: por que as igrejas precisam de uma contabilidade especializada e quais são as particularidades desse tipo de contabilidade? Precisamos entender que igreja, ela utiliza o terceiro setor, ela não faz parte do terceiro setor, é um ato declaratório. E para poder trazer isso à luz da legislação atual, você precisa ter uma contabilidade. Uma confusão que existe muito grande nesse meio, tanto religioso quanto na parte contábil, é achar que a igreja, por ter imunidade, ela tem imunidade de tudo. Não, ela tem imunidade de impostos. Os tributos, eles se dividem em 5 partes. Você tem os impostos, as taxas, as contribuições obrigatórias e os empréstimos compulsórios. Então, dentro dessa cadeia do tributo, a igreja ela tem imunidade do imposto, mas ela não está desobrigada, até sendo redundante, das obrigações acessórias. É isso mesmo, a igreja, como qualquer contribuinte, PJ ou PF, ela está obrigada a entregar as suas declarações, a entregar as obrigações acessórias, como ECF, ECD em alguns casos, RAIS, CFIP, que no caso agora é o E-Social. Então, existem várias obrigações, mas para que você consiga apresentar essas declarações, você precisa ter uma contabilidade. E para ter uma contabilidade no Brasil, você precisa ter um profissional legalizado, um profissional que tenha o CRC. Para isso, você tem que ter uma contabilidade especializada para que possa entender isso. O que é igreja? No final das contas, a gente fala, a igreja não é terceiro setor, mas ela usa o terceiro setor. A igreja ela existe por si só. A igreja são pessoas que comungam da mesma fé, que têm o mesmo entendimento e se reúnem com um propósito. A religião, ela tem 3 fundamentos. Ela tem o fundamento que é uma entidade, uma divindade, que no caso do islamismo nós temos Alá, no caso do judaísmo nós temos Jeová e no caso do cristianismo nós temos Deus. Existem um livro sagrado, que no caso do islamismo nós temos o Alcorão, do judaísmo nós temos a Torá e no cristianismo nós temos a Bíblia. E por fim, tem um local de culto, um local de adoração. No islamismo, nós temos as mesquitas, no judaísmo, nós temos as sinagogas e nós temos no cristianismo as igrejas. Então, isso faz... Eu puxei aqui as 3 religiões mais conhecidas, mais importantes hoje no mundo. Então, para você entender o que é religião, ela tem que ter esses 3 fundamentos. Vindo disso, como que a religião ela funciona? Ela funciona de acordo com pessoas que comungam da mesma fé e vão ali e se encontrar para poder cultuar o seu Deus, a sua divindade. Dessa forma, nós entendemos então que a igreja ela não precisa de um documento fiscal, de um estatuto, de um CNPJ, ou muito menos de um alvará, para dizer que ela é igreja. Ela é igreja por si só. Então, você depois vai buscar o reconhecimento, você vai buscar o CNPJ, vai buscar o estatuto social apenas para organizar a sua igreja, porque afinal, igreja organizada é igreja protegida. Você vai fazer um estatuto conforme a sua igreja, você vai ver qual é a governança, se é presbiterial, se é congregacional ou se é episcopal. Você vai fazer o CNPJ para que você possa procurar ali entregar as declarações obrigatórias. Enfim, por isso que precisa ter uma contabilidade especializada. Por exemplo, uma contabilidade que não tenha ali uma especialização na parte das igrejas, das organizações religiosas, acaba confundindo um exemplo clássico dentro das prebendas, das portas eclesiásticas, da côngora, enfim, daquele valor mensal que aquele líder religioso, aquele ministro de confissão de fé, ele tira para poder ter a sua sobrevivência. No meio evangélico, nas igrejas, é mais comum a prebenda. E muitas das vezes há um equívoco, há um erro, achando que eu posso pagar a prebenda ali ao pastor, ao ministro de confissão de fé e dar vários benefícios por fora. Não é assim que a legislação fala. Esse é um exemplo, é um erro crasso.
Por exemplo, a casa pastoral. Se a casa é da igreja e é fornecida para o pastor, ok, isso não entra na prebenda. Mas se por acaso o pastor ele foi lá e alugou aquela casa para poder morar com a sua família e alugou no nome dele e a igreja vai pagar esse aluguel, esse valor ele tem que entrar na prebenda do pastor. Ele tem que ser oferecido ao imposto de renda. Existem essas formas, existem esses modos errados que muitas das vezes as organizações religiosas, por falta de conhecimento, por não ter uma equipe contábil especializada, e acabam cometendo vários erros. Outro, por exemplo, é no recolhimento do INSS. De acordo com o COCIT da Receita Federal, do INSS, o pastor ele é equiparado ao contribuinte individual, mas é o único no Brasil que pode escolher o valor para recolher o seu INSS. Então, você precisa de uma contabilidade especializada? Olha, nesse pouco tempo, quantas coisas eu aqui enumerei para você. Uma outra situação é que as igrejas acabam perdendo dinheiro por falta de conhecimento, por não ter uma equipe especializada ali nessa área e que leve a solução para a sua igreja. Por exemplo, o IPVA dos carros da igreja, eles sofrem de imunidade. Só que você precisa ir lá e pedir, você precisa ir lá e exigir essa imunidade. Inclusive, por ser imunidade, você pode pedir retroativo os últimos 5 anos, diferente da isenção. A isenção é daqui para frente, a imunidade ela é sempre. Então, o IPTU, por exemplo, em algumas cidades, quando você já dá a entrada, já é automático, mas em algumas cidades você tem que ir lá na prefeitura e exigir que seja colocada a imunidade. O caso de isenção é quando a igreja ela aluga um templo e ali aquele templo não pertence à igreja. Ela pode pleitear a isenção, mas quando aquele imóvel pertence à igreja, é imunidade. Olha quantas coisas uma igreja pode ter problema ou pode estar perdendo dinheiro para investir no reino, para investir em missões, porque não tem uma orientação especializada. Então a dica de hoje é: você que é líder religioso, você que é pastor, você que de alguma forma está no operacional da igreja ali, procure uma contabilidade especializada em organizações religiosas em igreja. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.